Bom dia a todos. Vamos começar mais uma aula de hoje, né? Com os segundos anos da Escola Padre Gerson. Sejam bem-vindos. Vamos conversar um pouquinho sobre os nossos conteúdos, certo, gente? Olha só, pessoal, na aula passada vocês viram que a gente abordou o tema documentário e nós vamos continuar abordando, certo? Mas eu vou deixar para concluir mais uma etapa do nosso projeto documentário, as oficinas, quando a gente tiver duas aulas. Por quê? Porque a gente tem mais tempo, a gente discute mais e vocês vão aprimorando o conhecimento de vocês até chegar ao consenso como fazer esse trabalho. Que, pelo que a gente viu na oficina passada, não é um trabalho complicado, é um trabalho simples, que a gente vai usar o recurso que a gente tem, com aquele conhecimento que a gente está adquirindo com essas formações das oficinas, certo? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o nosso conteúdo que foi postado lá dessa quinzena. Vocês sabem que nós só temos essa semana de aula, depois vai entrar no recesso. O recesso começa para a semana, né? A gente retorna primeira semana de julho, não sei a data exata, mas ainda vamos saber que ainda a gente tem um encontro e eu vou falar sobre isso, certo? Aí vai ser o tempo. Vocês descansarem, se tiver alguma atividade atrasada, botar a atividade em dia para não ficar devendo nenhuma atividade. Certo, gente? E eu acho que a escola deve informar vocês também sobre esse recesso, a data exata, tudo direitinho, que está programado começar o recesso agora, dia 21. E provavelmente, com o retorno das aulas, a gente vai retornar presencialmente, assim, híbrida, né? Um dia uma turma, outro dia outra turma, mais ou menos assim, eu não sei bem. Espero daqui para lá a gente tenha essa conclusão. E lembrando, sempre eu gosto de lembrar vocês, frequência desta aula é o comentário no vídeo postado no grupo daqui a pouco, nome completo e turma. Por quê? Quando for no final do segundo bimestre, eu vou avaliar todas as aulas que a gente teve e vou ver quantas frequências vocês assinaram. Porque se eu postei 10 aulas, só tem 8 frequências, então eu entendo que você faltou 2 aulas. Então você vai ficar sem 2 frequências. Por isso a importância de vocês comentarem nome completo e turma em todas as aulas que é postada no grupo, certo? Já para vocês, além de ficar por dentro do que acontece nas aulas, e eu notar, eu entender que vocês estão acompanhando ou online ou depois assistindo o vídeo, certo? Então, lembrando, nome completo e turma no comentário do vídeo, para ficar registrado. Essa é a frequência dessa aula, ok, gente? Pessoal, hoje, como nós temos uma aula só, nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso novo conteúdo, né? E o nosso conteúdo é o quê? Falando sobre verbos, né? Aí eu procurei um videozinho para a gente entender um pouco que não é uma coisa nova para vocês, nós sabemos que é verbo, que é uma classe de palavra da morfologia, que isso a gente vem estudando desde o ensino fundamental e agora no médio a gente tem que fazer essa revisão para a gente progredir no nosso conteúdo. Tem muita gente que diz, professor, é muito chato o verbo, tem aquelas coisinhas, aqueles detalhezinhos, mas é assim mesmo. A gente precisa entender para que a gente possa chegar mais na frente e a gente compreender bem, quando a gente for fazer nossas atividades, a gente saber avaliar bem e fazer, certo? Porque verbos, ele está no nosso meio a todo momento, se é no nosso texto, se é no nosso falar, se é no nosso agir, se é no nosso comportar, então o verbo está dentro. E a gente tem que entender como usar o melhor, como usar melhor esse recurso, certo? No nosso dia a dia. Não entendi aqui a pergunta, deixa eu ver o chat que estão escrevendo. Mas se nós já assiste aqui, aí precisa colocar o nome no vídeo, com certeza, porque é onde vai ficar o registro. Quando eu for
Quando eu for encerrar esse segundo bimestre, vou pegar os vídeos todinho, vou avaliar e vou ver os comentários de vocês. Aí vou dizer, assistiu, assistiu, assistiu. Aí quantas aulas a gente tiver, se vocês tiverem o comentário todos lá no vídeo, pronto, vai ter a frequência completa. Porque isso é uma metodologia que eu estou fazendo para saber que vocês estão participando. Claro, aqueles que assistem aqui beleza, já assistiu, mas só faz o comentário para ficar registrado. Mas tem muita gente que não assiste, tem algum problema de internet, de celular, seja lá qual for, aí comentando no vídeo, aí eu entendo que essa pessoa foi procurar saber o que aconteceu na aula. Então, de uma maneira ou de outra, essa pessoa está participando da aula, então ela tem a presença, certo? É diferente eu criar o formulário para vocês preencherem. Porque aí deixo lá, você nunca entrou na aula, nunca nem procurou saber da aula e preenche. Aí eu não sei. E com o vídeo, não. Dá a entender que vocês estão participando da aula. Por isso que eu estou pedindo comentário em todos os vídeos. Todos os vídeos. E principalmente agora do segundo bimestre, para vocês terem a presença. Nome e turma. Nome e turma. Simples assim. Vocês estão assistindo a aula. Abra o vídeo, lá embaixo o nome e a turma. Beleza. Já ficou registrado, certo? Alguma dúvida sobre isso, gente? Não, né? E outra coisa, vamos lá Não, para a gente começar, como tem uma boa parte aqui, eu vou fazer esse registro dessa aula, né? Porque no final do bimestre, aqueles que faz o que o professor orienta aqui, eu vou dar uma pontuaçãozinha extra na média, né? Então eu quero que vocês abram a câmera para eu fazer esse registro. Vou contar 5 segundos e faço esse registro, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Não acredito, só a Natália, Tainá, vamos lá, todo mundo aqui olhando para cá para fazer o registro. Sorrindo, agora sorrindo para ficar legal. Vamos lá? Cadê o resto do povo, hein, gente? Meu Deus do céu, ninguém quer ponto, não. Vamos lá, vou fazer o registro, olhando para a câmera, rindo. Fiz o registro, agora vou colocar lá. Ah, meu pai, ninguém quer ponto não. Olha, o pessoal estão tudo bem, não quero ponto não, pontinho extra. Eu, na minha época de estudante, quando o professor falava, olha, vou dar um pontinho extra para quem fazer essa tarefa. Ave Maria, eu era o primeiro. O povo aqui nem se der liga. 2 pontos, já abre a câmera. O povo nem liga ponto extra, beleza. Então, graças a Deus que ninguém precisa, né? Coisa boa. Eu ligo, ligo. Diga que é 2 que eu ligo. Não, eu posso dar até 4 pontos, depende isso na minha avaliação final. Posso dar meio, posso dar 1, posso dar 2, 3, depende da minha avaliação final. Se o aluno tudo participa e eu vejo que esse aluno ele é participante ativo das aulas, faz tudo que o professor orienta. Chega no final, conforme ele fez as atividades, ele ficou com 7, eu digo, não, esse aluno está participando de tudo. Peraí, que o olho está lá, ele abre a câmera, tudo, esse aluno vai ficar com 9 ou 10 pontos. Para mim não tem esse problema. Eu que eu puder ajudar esse aluno, eu vou ajudar, certo? Vamos lá, viu, gente? Pessoal, estão entendendo, né? A importância de vocês assinarem a frequência, certo? Então agora eu pesquisei um vídeo bem legalzinho para passar para vocês relembrar, que eu digo não é uma coisa para vocês aprenderem, não, para vocês relembrarem o nosso conteúdo dessa quinzena, que é verbo, que é a importância do verbo para a compreensão de assuntos futuros. E vocês sabem que verbo tem muita particularidade. Então a gente começou agora essa quinzena, vamos ter uma paradinha, quando a gente retornar vai continuar, mas lembrando que nesse espaço a gente vai falar um pouquinho e sempre vamos procurar focar mais no nosso trabalho, que é para ser entregue em agosto, que é o documentário, que nós vamos sexta-feira nós vamos fazer a outra, sexta-feira, né? Nossa aula vamos fazer a outra oficina para vocês entenderem melhor como vai desenrolar esse trabalho, certo? Agora eu vou transmitir o vídeo, preste atenção, anotem as dúvidas. O que foi o Everton, professor, e seus vídeos? Como assim? Não estou entendendo. Não estou entendendo.
Ah, não, pode perguntar, ué. Eu estou aqui para responder a dúvida de vocês. Não quero que ninguém fique com dúvida. Todo mundo aqui tem que ficar sem dúvida para não fazer as coisas que o professor orienta sem precisar de estresse, não é? Certo, gente? Entenderam? Estão em casa, pega um papel, pega uma caneta, pegue algo que vocês não entenderem, que foi explicado aqui com essa aula dessa professora, que achei bem interessante a didática dela, para explicar o vídeo, um contexto todo, para depois vocês me perguntarem quando terminar esse vídeo, certo? Vou desligar aqui o microfone para ficar melhor o áudio do vídeo. Oiê! Esta é mais uma aula aqui do Português com Letícia. Verifique se você está inscrito no nosso canal. Se você não estiver, inscreva-se agora mesmo. Acompanhe-nos em nossas outras redes sociais. Temos Twitter, Instagram, Facebook. Fique ligado para não perder nadinha das nossas aulas. A aula de hoje é mais uma aula sobre classes de palavras. Como vocês sabem, são 10 as classes de palavras. A gente está gravando uma aula sobre cada classe e a aula de hoje é sobre verbos. Super importante, porque se a gente não sabe verbo, a gente não sabe analisar uma oração, a gente não sabe fazer análise sintática e a gente não sabe fazer nada numa aula de língua portuguesa. Portanto, fique ligado e não perca nada. O que são verbos? Verbos são palavras que podem expressar estado, ação ou fenômeno da natureza. Como assim? Trouxe aí 2 exemplos, 2 músicas que têm verbos que expressam ação, estado e fenômenos. Vejam. Sou feliz agora. Não vá embora, não. Eu tenho aí 2 verbos, o verbo ser, que expressa um estado. Perceba que esse verbo ser, ele é vazio de significado. Ele só serve para ligar o sujeito, que sou eu, ao predicativo do sujeito, a uma característica minha, que no caso é ser feliz. O verbo ser aí mesmo, ele não expressa uma ação, ele expressa apenas um estado, o estado em que eu me encontro, que é um estado de felicidade, ainda bem, né? E não vá embora, não. Aí eu tenho o verbo ir, que aí já é um verbo que expressa uma ação. Você consegue imaginar a ação de alguém indo embora, a ação de alguém caminhando. Portanto, é um verbo que indica, que expressa uma ação. Já o outro exemplo, chove chuva, chove sem parar, o verbo chover indica um fenômeno da natureza, assim como ventar, nevar, etc. O verbo é a classe de palavras que mais pode se flexionar entre as classes de palavras. Ele é uma classe de palavras extremamente flexível. Ele pode se flexionar em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, como eu estudo, tu estudas, ele estuda. Ele pode se flexionar em número, singular e plural. Eu estudo, nós estudamos. Então, eu sou uma pessoa só, nós, mais de uma pessoa ali, estamos estudando. Ele estuda, ele é uma pessoa só, e eles estudam, mais de uma pessoa. Ele pode se flexionar também em tempo, presente, passado e futuro, e a gente vai falar sobre os tempos verbais daqui a pouquinho, ainda nesta aula. Modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. E voz, voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Nós teremos uma aula só sobre as vozes verbais, portanto, nesta aula nós não vamos abordar as vozes verbais. Os verbos eles são divididos em 3 conjugações. Chamamos de primeira conjugação os verbos que no infinitivo terminam em ar, como errar, chorar, olhar, falar, calar, esperar e amar, que são os exemplos da música que eu trouxe aí para você. Segunda conjugação, os verbos terminados em er, como sofrer, ver, desfazer e refazer. E os verbos terminados em ir, que pertencem à terceira conjugação, como sorrir e trair. Quando os verbos não estão flexionados em tempo, presente, passado, futuro, modo, indicativo, subjuntivo e imperativo, eles podem apresentar a forma nominal. São 3 as formas nominais dos verbos. Eles podem estar no infinitivo, como eu já disse, eles terminam em ar, er e ir. No gerúndio, eles terminam em ando, endo e indo. E no participio,
quando os verbos são regulares, eles terminam em ado e ido. Como assim? Então, infinitivo, vamos ver aí. Errar, chorar, olhar, falar, calar. Gerúndio, errando, chorando, olhando, falando, calando, esperando. E particípio, errado, chorado, olhado, falado, calado, esperado, amado. Como funciona isso aplicando numa oração? Como eu vejo, percebo essas formas nominais dos verbos. Eu trouxe aí 3 exemplos para você. Vou ler esse livro nas férias. O ler está aí no infinitivo, junto com o verbo vou, formando aí, portanto, uma locução verbal para indicar o futuro. Estou lendo um livro ótimo, aí eu tenho o verbo ler no gerúndio, expressando também, formando uma locução verbal e expressa uma ação no presente, algo que está acontecendo agora. E eu nunca tinha lido nada dessa autora. Aí o verbo ler está no particípio, também uma locução verbal, e expressa algo que aconteceu no passado. Portanto, eu tenho aí 3 orações com a aplicação dos verbos no infinitivo, no gerúndio e no particípio. Agora a gente vai entrar em modos verbais. São 3 os modos verbais. O que significam esses modos verbais? Acompanhe o exemplo que eu trouxe para você. Ele não quer que eu saia com as minhas amigas. Esquece esse cara, amiga. Veja, eu tenho aí 3 verbos. Quer, saia e esquece. Eles estão em modos diferentes. E perceba que, quando eu digo ele não quer, o verbo querer expressa uma certeza, é um fato. Eu sei que ele não quer, é algo que acontece, está acontecendo de fato. Ele não quer que eu saia com as minhas amigas. Nesse caso, o verbo sair, ele está expressando um desejo desse sujeito aí possessivo, né? É um desejo, é uma possibilidade. Eu não sei se eu vou sair ou se eu não vou sair. O fato é que ele não quer, é o desejo dele que eu não saia com as minhas amigas, certo? Então eu tenho aí 2 verbos. Um que está acontecendo, de fato, é real, que expressa uma certeza. Outro que expressa um desejo, que é o verbo sair. Já embaixo, quando a menina fala, esquece esse cara, amiga, ela está dando um conselho, uma orientação. Eu tenho, portanto, os 3 modos verbais. Indicativo é o modo das certezas, subjuntivo é o modo das possibilidades, dos desejos, do que pode ou não pode acontecer, e o imperativo, que é o modo verbal das ordens, dos conselhos, dos pedidos, das orientações. Aí, dentro do modo indicativo, existem 6 tempos verbais. Esses tempos verbais que eu trouxe para você, presente, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito, pertencem ao modo indicativo. Todos eles expressam uma certeza. Veja, presente expressa algo que está acontecendo no momento em que eu estou falando, ou alguma ação habitual que acontece sempre. Eu coloquei aí, eu estudo, por exemplo, eu estudo francês, algo que está acontecendo neste momento, certo? Pretérito perfeito, como já sabemos, uma ação que aconteceu no passado e já concluiu. Eu estudei letras, por exemplo, na universidade eu estudei letras, alguma coisa que já aconteceu no passado e ficou lá no passado. O pretérito imperfeito expressa algo que aconteceu e acontecia repetidas vezes, como eu estudava. Por exemplo, na universidade eu estudava latim. Durante um determinado momento, eu estudava latim na faculdade. Agora veja, muitas pessoas confundem o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Por que existem esses 2 tipos de passado? Pense no seguinte exemplo. Quando eu era pequena, eu viajei para Brasília, por exemplo. Se eu penso nesse exemplo, quando eu era pequena, eu viajei para Brasília. Quantas vezes eu viajei para Brasília? O meu interlocutor, você entende que eu viajei uma única vez para Brasília. Quando eu era pequena, eu viajei para Brasília. Pretérito perfeito, viajei só uma vez. Agora pense. Quando eu era pequena, eu viajava para Brasília. Você vai entender que eu viajei mais de uma vez, que eu viajava com uma certa frequência
para Brasília. Portanto, o pretérito imperfeito expressa algo que acontecia de maneira habitual no passado, que aconteceu mais de uma vez. Já o pretérito perfeito expressa algo que aconteceu pontualmente no passado. O pretérito mais que perfeito, que é um outro tipo de pretérito, ele expressa uma ação que aconteceu anterior a outra ação. Então, pense no seguinte exemplo. Quando ele chegou, eu já tinha jantado. Duas coisas aconteceram. Ele chegou e eu jantei. Mas o que aconteceu primeiro? Primeiro, eu jantei. Então, quando ele chegou, um fato que aconteceu no passado, eu já tinha jantado. Também aconteceu no passado, mas aconteceu antes dele chegar. O verbo. Neste exemplo do jantar, ficaria assim: quando ele chegou, eu já jantara. Mas hoje em dia a gente não fala mais esse pretérito mais que perfeito na forma simples, com um único verbo. A gente prefere o eu tinha jantado. Assim como o futuro do presente, nós temos preferido utilizar o futuro do presente com dois verbos, ou seja, na sua forma composta. Como eu coloquei aí, eu vou estudar. Hoje à tarde eu vou estudar gramática, por exemplo. A gente prefere usar os dois verbos vou estudar para expressar uma ação que vai acontecer no futuro do que eu estudarei gramática, que também é plenamente correto, mas a gente utiliza menos no dia a dia, assim, a gente reserva mais para a escrita, para situações mais formais de comunicação. E o futuro do pretérito, para terminar aí o indicativo, é uma ação que aconteceria no passado. Lá no passado, eu olhava para o futuro e imaginava alguma coisa, esperava algo que acontecesse no futuro. Essa coisa aconteceria desde que outra coisa acontecesse. Portanto, eu estudaria francês se eu tivesse tempo. Então, esse estudaria está no futuro do pretérito. O modo subjuntivo, como eu já disse, é o modo das possibilidades de algo que pode ou não pode acontecer. Tem aí 3 tempos verbais no subjuntivo: o presente do subjuntivo, o pretérito imperfeito e o futuro do subjuntivo. Veja, presente do subjuntivo expressa um desejo ou um acontecimento provável. Geralmente a gente conjuga com o que? Tomara que faça sol no feriado. Já o pretérito imperfeito, a gente costuma conjugar com se. Veja, se ele se informasse mais, não falaria tantas bobagens. Aí eu tenho 2 verbos, mas o verbo que está no pretérito imperfeito é o verbo informar. Então, se ele se informasse mais, expressa um fato que poderia ter acontecido com uma certa condição. Já o futuro do subjuntivo expressa um fato que pode se realizar. E a gente costuma conjugar com quando. Quando eu estiver pronta, te aviso. Aí também eu tenho 2 verbos, o estiver, que é o verbo estar, e o aviso, que é o verbo avisar, mas apenas o estiver está no futuro do subjuntivo. Então, recapitulando, subjuntivo tem 3 tempos verbais: presente, pretérito imperfeito e futuro. O presente a gente costuma conjugar com que eu estude, que tu estudes, que ele estude. O pretérito imperfeito a gente costuma conjugar com se eu estudasse, se tu estudasses, se ele estudasse. E o pretérito e o futuro, desculpa, a gente costuma conjugar com quando eu estudar, quando tu estudares, quando ele estudar. E para finalizar os modos verbais, nós temos o imperativo, que expressa ordem, conselho, pedido, orientação. Os professores gostam muito de dar o modo imperativo junto com os textos prescritivos, que são receita culinária, bula de remédio, receita médica, horóscopo. Tem muitos gêneros textuais que instruem, manual também, muitos gêneros textuais que instruem
o leitor. Eu coloquei para vocês 2 textos. Uma música que está dando aí um conselho para quem ouve, Tente Outra Vez, do Raul Seixas. Veja, não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte, tente outra vez. E uma receita de bolo, também com verbos no imperativo, como bata, reserve, misture, acrescente, adicione e despeje. Perceba que existem 2 formas de ordenar, de pedir, de orientar. Eu posso mandar alguém fazer algo, neste caso é o imperativo afirmativo, e eu posso mandar alguém não fazer algo, neste caso é o imperativo negativo, como compre ou compra. Não compre, não compra. Eu coloquei aí essas 2 formas de compre ou compra, porque a gente pode falar assim, mãe, compre esse tênis para mim, sei lá, ou mãe, compra esse tênis para mim, que é a forma como a gente geralmente fala. Eu vou fazer aqui uma aula só sobre a formação do imperativo e sobre a questão da formalidade e informalidade do imperativo, porque no geral a gente utiliza a forma informal, que é compra esse sapato, abre a porta, fecha a janela, e tem também o modo que é mais formal, compre esse sapato, feche a janela, abra a porta. Esta então foi mais uma aula sobre classes de palavras, desta vez sobre os verbos. Deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar para vocês. Cadê vocês? Estão aí ainda, gente? Cadê vocês? Olha só, vocês viram? Bem interessante a aula da professora, porque ela explicou bem direitinho qual a funcionalidade do verbo, né? Então, quer dizer, verbos são as palavras que expressam estado, ação ou fenômeno. Então, para a gente identificar, ela fica fácil porque ela nunca fica um movimento estático, que é um movimento parado na oração ou na frase. Quando eu digo, Maria estava com pressa, então eu pergunto, qual o verbo desta oração? Aí vocês, claro que você já vai olhar e não vai dizer que Maria é o verbo, porque Maria é uma palavra que está estática ali, é um ser, né? Já o verbo não, ela pratica algo, uma ação, um fenômeno, um estado, então estava, então ela não está mais, ela estava, por isso que é fácil de identificar. E vocês sabem que tem umas particularidades que é bom a gente se orientar, e a gente prestar atenção que vamos precisar deste conhecimento. Deixa eu só passar um pouquinho aqui para a gente falar mais um pouquinho. Peraí. Pronto, é como aqui. Então, existem as flexões dos verbos, né? Tem a da pessoa, que é a primeira, segunda, terceira pessoa, número, que é singular e plural, o tempo, que é o presente, o passado e o futuro. Quando a gente sabe usar bem o verbo, a gente fala melhor, porque a gente conjuga melhor. Os modos do verbo são o indicativo, subjuntivo e imperativo, e as vozes do verbo, que é a ativa, a passiva e a reflexiva. Então, aqui, pessoa e número, vocês estão vendo, ó. Ela no singular, primeira, segunda, terceira pessoa, e no plural, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Deixa eu só comentar mais um pouquinho aqui para vocês entenderem. Deixa eu ver mais as particularidades. Então, também tem as formas nominais do verbo, que é no infinitivo, no gerúndio e no particípio. É como ela falou, no infinitivo, dá aquela entender que ele não parou por ali. Errar, chorar. Então, não chora, não está chorando, não. Entenda, é o bom que vocês entendem essa diferença. Já o gerúndio, é fácil da gente identificar um verbo. Quando ele está numa forma, no gerúndio, que é o gerundismo, ele se termina em NDO. Já no particípio, ADO. Coloque esses termos na sua cabeça que você nunca vai esquecer. O gerundismo, NDO termina o verbo. E no particípio, ADO termina o verbo, para vocês não perderem a noção do que é o
o verbo, o que é a palavra e que forma verbal ela está transcrita no texto, certo? Deixa eu ver aqui mais um pouquinho, passar para vocês, para a gente comentar. Deixa eu ver aqui. Que é muito importante, gente, a gente trabalhar o verbo, porque nós vamos precisar desse conhecimento mais adiante, a gente ter essa habilidade e a gente começar a identificar o verbo. Nós começamos a trabalhar agora verbo, vamos trabalhar verbos, depois vamos trabalhar verbo, continuar trabalhando verbo, segunda parte, certo? Então, tem os verbos no indicativo, que eles ainda subdividem-se em presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do presente, do pretérito. Então, veja bem, quantas partes tem um verbo para modificar. E a gente tem que ter essa habilidade, porque, como uma palavra diz, estudava, você sabe que ele é um passado. Agora, que passado é esse? Estudava. Então, ele está dizendo que ele estudava, não estuda mais. Então, eu entendo que é um passado imperfeito. O nome correto seria pretérito imperfeito. Então, é bom a gente ter esse conhecimento, porque não é só passado. E tem algumas questões, e precisamente quando a gente está fazendo algum tipo de prova, de avaliação, ele costuma cobrar essa habilidade, que você entenda quais são as particularidades do verbo. Não é o verbo simples como a gente aprende. Por isso, que é um assunto muito cobrado agora no segundo ano para a gente debater, certo? Olha só, ainda está aqui, deixa eu ver se tem outra particularidade mais um pouquinho para a gente comentar. Deixa eu ver aqui. Já o subjuntivo, veja bem, gente, já o subjuntivo, ele deixa bem claro que é como você está orientando a outra pessoa a fazer, mas que ele subdivide-se em 3 momentos. O presente, o pretérito imperfeito, que é o passado imperfeito, e o futuro. Eles expressam um desejo ou um acontecimento. Então, não é uma ordem, subjuntivo é um desejo. Quando eu digo, eu queria que você estudasse mais. Então, eu não estou mandando nem pedindo. Eu estou deixando o verbo no subjuntivo para você entender que é o meu desejo fazer isso. É essa a importância dos verbos, certo? Aí tem um pretérito perfeito, é quando expressa um fato que poderia ter acontecido com uma certa condição. Se ele se informasse, e vocês notam quando vai para o passado, o que fala pretérito perfeito, ele sempre vem com a partícula se acompanhando o verbo. Então é bom a gente ter essa ideia. Se ele vem com a partícula assim acompanhando o verbo, ele já está no subjuntivo pretérito imperfeito. Não é aquele passado perfeito, é aquele imperfeito. Se informasse. E a gente costuma falar muito isso no nosso diálogo, né? Se ele quisesse, se me procurasse. Então, é uma fala que a gente já coloca no subjuntivo, pretérito imperfeito, e a gente não tem ideia qual conjugação do verbo tá. Agora não, você já vai passar a ter ideia quando você falar neste termo, qual conjugação o verbo se encontra, certo? E o futuro não. O futuro a gente já sabe, dá ideia de coisa mais à frente. Quando eu estiver, então é o subjuntivo, não é uma coisa que deixa clara, é uma coisa que você prevê mais ou menos o futuro, certo? Deixa eu ver mais um pouquinho aqui. E o imperativo é um dos mais fáceis, né? Porque o verbo, quando ele está conjugado no imperativo, é o quê? É quando ele dá aquele sentido de ordem. Faça isso, coma aquilo, corra, pule. Então, ele tem aquele sentido de ordem, ordenar. Então, é como ela colocou aquela música, Tente Outra Vez, de Raul Seixas. Você vê que os verbos estão tudo no imperativo. Ordem, para você fazer. Então, quer dizer, ele orienta alguém a fazer algo.
compre, faça, corra, pule, bata. Então, é tudo os verbos no imperativo. Certo, gente? Essa revisão que eu queria fazer com vocês, para vocês terem ideia e saber e relembrar. Não é uma coisa que vocês vão dizer que não tenha conhecimento, é uma coisa que vocês têm conhecimento, é uma coisa que vocês já viram, agora a gente só vai amadurecer a ideia para botar em prática em nossos estudos. É um assunto que é muito cobrado agora, está na grade de vocês no segundo ano, para que a gente revise isso, porque quando a gente pula para o terceiro ano do ensino médio, aí a gente vai ver a coisa mais a fundo um pouquinho. Mas para isso, vocês têm que tentar dominar esse conteúdo sem precisar vocês, vamos dizer, ficarem meio aleatórios. Certo, gente? Só um minuto, pessoal. Peraí, só. Viu, pessoal? Entenderam? Agora eu pergunto a vocês, alguma dúvida sobre o nosso conteúdo trabalhado? Não. Sobre o verbo? Quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, fique à vontade. Alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta, estou à vontade. Esse é um assunto bom, porque não é um assunto que vocês estão vendo pela primeira vez. Claro, vai ter um conteúdo que vai ser pela primeira vez, mas ele requer um conhecimento prévio desse assunto que a gente está vendo, que é o verbo. É onde vai testar o seu conhecimento, a sua habilidade. Quando a gente for trabalhar orações coordenadas, orações adverbiais, aquelas concordâncias que a gente exige o conhecimento do verbo mais aprofundado, aí onde nós vamos saber se você entendeu bem a base, que é a base de tudo, que eu sempre digo aqui a vocês. A base da língua portuguesa são as classes de palavras, na morfologia, né? Na sintaxe já é outra coisa, mas na morfologia é a base de tudo. A gente tem que entender todas as 10 classes de palavras, quais são e quais suas funções dentro do texto e dentro da oração, para você poder entender bem e, a partir desse pré-conhecimento, a gente começar a entender outros conteúdos. Certo, gente? Gente, outra coisa que eu queria falar com vocês sobre o e-mail institucional. Sobre o e-mail institucional. Alguém aqui ainda não tem um e-mail institucional? Hein, pessoal? Gente, fiz uma pergunta. Todo mundo tem um e-mail institucional aqui? Eu tenho. A Derbal tem. Eu tenho. Natália tem. Tainá. O Everton, você tem? Deixa eu perguntar um por um. Tenho não. Por que, Everton? É o primeiro ano que você está na escola, é? Padre Jefferson? Não, mas eu tenho. Pronto. Nirelle, você tem um e-mail? Tem, né, Nirelle? Nirelle, cadê você? Tem? Professor. Eu tenho, mas só que eu perdi o acesso, sabe? Pronto, então você vai fazer o seguinte. O teu nome está naquela lista que a Miriam mandou? Você já observou? Tá. Pronto, então é fácil de você encontrar. Você vai clicar no link, vai pegar o token que está no seu nome lá, coloca sua data de nascimento, que você vai reaver o seu e-mail e sua senha de novo, viu? Certo. Caso você não consiga, depois você entra em contato comigo pelo PV para a gente tentar. Nirelle, você tem, né? Nirelle? Tenho, professor. Segunda Muito vez que eu bem. falo. Muito bem. Tauan, tem? Tauan? Tem. Muito bem. Eduardo, você tem? Eduardo Farias? Christian, você tem? Eu tenho, professor. Tem, professor. Aline, você tem? Tenho não, professor. Desde o ano passado, tu não fez não, Aline? O teu? Não, ano passado eu não estudei. Não estudou lá não, na escola? Eu não assisti às aulas. Não, mas você já estava na escola, né? Era matriculada? Tava.
Mas você nunca ativou no seu e-mail institucional. Não. Então, Aline, depois, lá tem um link que você pode fazer o seu e-mail institucional. Caso você não consiga, você manda o seu nome completo para mim, no meu PV, que eu vou tentar fazer o de vocês. Aqueles que não têm, certo? Aqueles que não... Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver os conteúdos, para eu ver se eu já oriento vocês. Deixa eu ver aqui. É só um minuto. Ô, Everton, teu nome completo é o quê? O Everton da Silva Santos. Deixa eu ver aqui. Se eu encontro teu nome aqui. Peraí, porque a gente já resolve logo. Gente, por que tem que estar com esse e-mail? Porque vocês, com o e-mail institucional, vocês têm que entrar na aula com esse e-mail. A vantagem é que vocês não precisam estar pedindo autorização nenhuma para entrar. Então, todo mundo que tiver um e-mail, vocês usam esse e-mail. O Everton da Silva Santos, é o Everton? Isso. Ó, eu já encontrei aqui. Deixa eu ver se eu ativo o seu e-mail de novo. Só um minuto, Everton. Vamos tentar fazer aqui enquanto a gente está em aula, que eu não quero ninguém sem esse e-mail institucional já para vocês começarem a usar. Deixa eu ver aqui. Peraí, viu? O Everton, qual a sua data de nascimento? É 3/2 De quanto? de 2005. 2005. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Ó, Everton, já consegui aqui. Deixa eu ver aqui. Dê um toque para mim no PV, Everton, para mandar para você. Tá certo. Dê um toque para mim. Agora, porque aí eu já mando logo. E agora eu vou tentar o da Aline, né? Aline, tá por aí, Aline? Cadê a Aline? Tô. Pronto, deixa eu tentar o seu também. Dê um toque no PV, o Everton. Deixa eu ver Não, aqui, professor, Aline. mandei. Pronto, deixa eu ver aqui, só aqui um momento. Ó, Everton, essa senha é a senha provisória. Você entra, aí você já anota uma senha atual para você, certo? Uma senha de seu conhecimento que você não esqueça. Tá certo. É esse o e-mail. Que eu quero todo mundo na próxima aula usando esse e-mail, viu? Aline Eduarda Souza Feitosa, Aline. Isso, Aline, professor. só um minuto, viu, Aline? Só eu ver se eu consigo aqui. Data de nascimento, Aline? 15/6/2004. Deixa eu ver aqui. Pronto. Pronto, Aline, fala comigo no PV, dê um toque no PV para eu mandar para você também. Tá. Por gentileza. Mais alguém, gente, aí que não tem? Eu não tenho, professor. Pronto, vamos tentar agora. Espera aí, deixa eu ver aqui. Pronto, Aline, esse é o seu e-mail e sua senha provisória. Você entra, quando for a primeira vez, aí você vai criar uma senha sua, certo? De sua particularidade, viu? Aí o que é que você faz? Você já deixa no celular esse e-mail também, porque quando for entrar no Meet, você já entra por esse e-mail. Melissa, teu nome completo, Melissa? Melissa dos Santos Barbosa. Tu estudou ano passado lá, não foi, Melissa? Estudei. Deixa eu só ver aqui se eu encontro, Melissa, o teu nome. Melissa dos Santos Barbosa, muito bem. Só um minuto aqui. Aqui. A gente já resolve logo. Esse. Melissa, data de nascimento?
26/4/2004. 2004, vamos lá, deixa eu ver aqui. Não, professor. Ó, tá vendo? Já errou. Vixe Maria. Diga. É 26/7 Meu Deus, de de 2004. 2004. Nem a data ela sabe. Melissa. Melissa, dê um toque para mim no PV. Dê um oi para mim, para mandar para você. Ai, Melissa, pelo amor de Deus. Ô, gente, alguém mais aí não tem um e-mail? Eu não tenho, professor. Quem é? Júlia. Peraí, viu, Júlia? Deixa eu ver aqui. Melissa, o mesmo jeito, Melissa. Você entra, atualiza, já deixa no seu celular. Júlia, teu nome completo, Júlia? Júlia Vitória Santos Magalhães. Júlia. Estudou ano passado, não foi, Júlia? Não, meu primeiro ano. Ah, o primeiro ano na escola. Na outra escola você não tinha, não? Não. Aí, Júlia, aí você tem que entrar em contato com a escola, porque como o seu nome não tá, a escola vai criar e ela quem vai identificar o seu token, que é uma matriculazinha que tem. Aí não tem como eu fazer, porque não tem aqui, viu? E você entra em contato com a escola para ela providenciar, porque aí manda para você, se você não conseguir, você fala comigo que a gente tenta aqui, viu? Tá certo. Mais alguém, gente, que não tem, que tenha estudado na escola ano passado e não saiba ou perdeu a senha ou não tem acesso ao e-mail institucional. Tem mais alguém? Jamile, você tem o seu e-mail? Ah, Jamile saiu. Deixa eu ver aqui, mais alguém, deixa eu ver. Ana Carolina, você tem um e-mail? Tenho, professor. Tem, né? Pronto, gente, olha só. Quem não tiver com algum problema, depois vocês falam no meu PV e a gente tenta resolver esse problema. Outra coisa, esse e-mail institucional, como eu estava dizendo aqui, o Everton, a Aline e a Melissa, que eu acabei de encontrar um e-mail agora, o que é que vocês fazem? Vocês tentam acessar, já coloca no celular de vocês, já deixa tudo para esse e-mail, porque esse e-mail é melhor do que o pessoal, porque ele é ilimitado, praticamente ilimitado. Você bota tudo na nuvem e ele comporta. Aí você já deixa na memória do seu celular, porque na próxima que você entrar no Meet, você já entra por ele. Aí não precisa estar pedindo autorização para entrar, já entra direto que já está liberado. E outra coisa também, vocês vão ter acesso à sala virtual de vocês, do Classroom. Que assim, vocês vão acompanhar todo o conteúdo que a gente trabalha, que está postado lá, não só do professor Língua Portuguesa, mas todas as disciplinas. É muito importante que vocês verifiquem e lá fica tudo registrado, certo? Então, a partir da próxima aula, quem tiver um e-mail institucional, já tenta entrar por ele. Ok, gente? Ok? Estamos chegando mais um final da nossa aula. Lembrando que a frequência é assinar esse vídeo quando ele for postado lá no grupo. Nome e turma, deixa no comentário do vídeo, porque vai valer a frequência de hoje. Alguma pergunta vocês tem ainda para me fazer? Não. Pronto, certo? Então, aquele que não tem ainda, manda uma mensagem para a escola, tenta resolver com a escola, certo? Aquele que é o primeiro ano na escola, porque a gente não tem, eu não tenho como o número de toque, se conseguir, a gente tenta fazer o e-mail por aqui. Então, abraço, até a próxima aula. A próxima aula a gente continua, nós vamos falar mais um pouquinho sobre o documentário, vamos fazer mais uma oficina para a gente clarear a mente e a gente desenvolver esse trabalho para entregar lá em agosto, até dia 14 de agosto, certo? Abraço, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.